Em um grupo de 40 casas, sabe-se que 28 são brancas, 19 possuem jardim e 12 possuem piscina. Considerando-se essa informação e as proposições, temos 3 proposições aqui, pode-se afirmar com certeza que, e a gente tem que marcar uma das 5 alternativas que nos traz a afirmação verdadeira ou as afirmações verdadeiras. Galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Essa questão aqui foi do vestibular da Universidade Estadual de Feira de Santana aqui na Bahia. E desde já, meu muito obrigado a você que me deu aí uma força clicando no gostei e se inscrevendo no canal. Se você precisa de uma aula particular, aqui na descrição tem um link por meio do qual você pode falar direto comigo e solicitar a sua. Tendo dito isso, bora para o que interessa. A gente tem aqui um grupo de 40 casas, tá bom? Sobre elas é dito inicialmente que 28 são brancas. E para que a gente consiga visualizar melhor a coisa, eu representei aqui 28 casas brancas. Eu coloquei até numeradas para facilitar a contagem. Mas como a gente sabe que são 40 casas, isso significa que tem mais 12 casas que não são brancas, tá? Eu representei elas aqui em cores diversas só para denotar esse fato. Voltando para a questão, nós temos ainda no meio dessas 40 casas, 19 casas que possuem jardim. Então, se tem 40 casas, onde 19 delas possuem jardim, isso nos leva à conclusão de que 21 casas não têm jardim. Com isso, a gente já consegue aqui analisar essa proposição de número 1, tá? Tendo em vista aí que essa proposição só trata do fato das casas ter cor branca e jardim. Vamos lá. Há pelo menos 7 casas brancas com jardim. Galera, esse pelo menos aqui nos dá uma ideia de valor mínimo, tá? Valor inevitável. Ainda que a gente queira evitar ao máximo que casas brancas tenham jardim, esse valor 7 seria o mínimo. Seria aqui o menor valor que a gente não conseguiria evitar. Para ver se isso é verdade, bora visualizar novamente aqui a situação, sabendo que 19 possuem jardim e que 21 não têm jardim. E nessa circunstância, para a gente saber de fato se aqui a gente não consegue evitar, por mais que a gente queira que 7 casas brancas tenham jardim, essas 21 casas que não têm jardim, a gente aqui vai fazer com que elas sejam brancas, só para evitar ao máximo, como já dito, que 7 casas brancas tenham jardim. E com isso a gente consiga ver aqui o que é que não dá para evitar. Então, esse símbolo vermelho que você está vendo aí indica que essas casas não têm jardim. Observe que eu coloquei uma situação aí em que todas as casas sem jardim serão brancas, tá? Para evitar aí ao máximo o fato de que casas brancas tenham jardim. E note que ainda assim, mesmo a gente tentando evitar que casas brancas tenham jardim, no máximo que a gente pode, 7 casas brancas ainda assim terão que ter jardim. Tendo em vista que eu não posso mais colocar esse símbolo vermelho sobre nenhuma casa, afinal ele já está sobre 21 casas, que é o número de casas sem jardim que a questão nos diz que tem que ter. Então, 7 casas brancas, sim, elas devem ter jardim. Isso nos leva à conclusão de que a afirmação número 1 ela está correta, tá bom? O número mínimo de casas brancas com jardim deve ser 7. Com isso, a gente volta para o enunciado da questão. Ele nos diz que no meio dessas 40 casas, 12 possuem piscina. Isso nos diz, portanto, que 28 casas não têm piscina. 28 mais 12 dá 40. E diante disso, a gente já pode avaliar aqui a proposição de número 2. Ela nos diz que não há nenhuma casa com jardim e piscina. E sobre isso que a proposição 2 está tratando, o fato de casas ter jardim e ter piscina, o texto da questão nos diz que 19 casas possuem jardim e 12 possuem piscina. Nada mais do que isso. E a proposição 2 ela está aí afirmando categoricamente que não há nenhuma casa com jardim e piscina. Isso será falso simplesmente pelo fato de que não há nada concreto na questão que nos permita afirmar isso de forma tão categórica. Eu ressalto até que existe sim a possibilidade de não haver nenhuma casa com jardim e piscina. Tendo em vista que 19 casas têm jardim, 12 têm piscina. 19 mais 12, 31. Se no meio dessas 40 casas a gente pega 31 e coloca 19 para ter jardim e outras 12 para ter piscina, sim, a gente vai ter o fato aí nessa condição de que
não há nenhuma casa com jardim com piscina. Mas isso, como eu falei previamente, é uma possibilidade, tá bom? E não um fato. A proposição de número 2, ela traz como um fato não haver nenhuma casa com jardim e piscina. E por isso, pela falta de dados concretos para se afirmar isso, ela é falsa. A gente vai aqui agora para a proposição de número 3. Ela nos diz que há pelo menos 9 casas sem jardim nem piscina. Esse pelo menos novamente nos indica o valor mínimo. O valor que, se a gente tentar evitar ao máximo essa característica das casas não ter jardim nem piscina, ainda assim a gente não vai conseguir fazer com que ele apareça, tá bom? E vamos ver se isso é verdade. Se ainda que a gente queira evitar essa característica ao máximo, vai haver 9 casas que não tem jardim nem piscina. A gente tem 40 casas, como já sabemos. 21 dessas casas não tem jardim e isso será representado por esse símbolo vermelho. Eu já vou colocar ele em cima aí de 21 casas, denotando que elas não têm jardim. Sabemos ainda que 28 casas não têm piscina. Esse fato será representado com esse X azul em cima das casas. E conforme nossa proposta de tentar evitar ao máximo a característica de que essas casas não tenham jardim nem piscina, eu vou começar colocando esse X azul em cima de todas as casas que não tem esse símbolo vermelho, tá bom? Tentando evitar aí que casas não tenham jardim nem piscina simultaneamente. Observe que fazendo isso, eu só consigo colocar esse X azul em cima de 19 casas. E nós sabemos que tem 28 casas que não tem piscina. Isso significa que esse X azul eu tenho que colocar ele em cima de mais 9 casas que já tem o símbolo vermelho indicando que elas não têm jardim. Então, observe que ainda que a gente queira evitar essa característica de que casas não tenham jardim nem piscina ao mesmo tempo, ainda assim a gente não consegue evitar que haja 9 casas sem jardim e sem piscina no meio dessas 40. Então, galera, há pelo menos 9 casas sem jardim nem piscina, sim. Isso é verdadeiro. Logo, sabendo que as proposições 1 e 3 são as verdadeiras, pode-se afirmar com certeza que, letra D, as proposições 1 e 3 são verdadeiras.